Olá, oitavo ano. Falando um pouco sobre a proposta da semana, vou pedir para que vocês façam a leitura das páginas 80, 81 e 82 para responderem a questão 15 da página 83. Na página 80, nós temos o foco na escrita. Por que vocês não vão a outro lugar em vez de ficar aí em cima? Nós temos aqui uma palavrinha com, ligando as duas margens. Ao escrever um texto, é comum a preocupação com os elementos que garantem a coesão e a coerência. Analise este trecho. Eram 7 horas noite, entrei carro ali Jardim Botânico. Senti alguém me olhava, punha o motor em movimento. Voltei e me dei uns olhos grandes, parados, um bicho a me espiar através vidro-janela junto meio-fio. Eram uma negrinha mirrada, raquítica, um fiapo, gente encostada, poste, um animalzinho, não teria mais que uns 7 anos. Embora seja possível perceber que esse certo se refere a um texto narrativo, não se pode dizer que ele faça muito sentido. Algumas frases estão soltas, não fazendo parte do conjunto. Isso é devido à ausência de elementos essenciais para ligar determinadas palavras, orações, tornando o trecho vago. Esse conjunto de frases não constitui um texto coerente. Considere este trecho. Eram 7 horas da noite, quando entrei no carro, ali no Jardim Botânico. Senti que alguém me observava, enquanto punha o motor em movimento. Voltei-me e dei com os olhos grandes e parados como de um bicho a me espiar, através do vidro da janela junto ao meio-fio. Eram de uma negrinha mirrada, raquítica, um fiapo de gente encostada ao poste como um animalzinho, não teria mais que uns 7 anos. Agora é possível entender o assunto do trecho e verificar a harmonia entre as ideias, pois as frases estão interligadas entre si, constituindo um texto. Essa relação entre os enunciados é obtida por meio do processo de coesão. Então, coesão textual é a conexão que ocorre entre os vários elementos linguísticos, cuja função é estabelecer relações e referências, articulando as partes do texto. São muitos os mecanismos que asseguram a coesão de um texto. O uso adequado dos pronomes, dos advérbios, dos numerais, das conjunções e dos conectivos preposicionais, ou seja, as preposições, que são o foco desta sessão de hoje. Atente para a tira a seguir. Mafalda, você tem alguma revista em quadrinhos para me emprestar? Tenho esta que meu pai me deu. Vidas exemplares. O que é isso? É a vida de pessoas que fizeram coisas pelo bem da humanidade. Obrigada, eu quero me distrair e não me sentir insignificante. As palavras destacadas nessa tirinha são preposições, um dos elementos responsáveis por estabelecer uma relação entre os elementos das frases. Então, preposição é uma palavra invariável, ou seja, ela não tem gênero, número nem grau, que liga dois termos, estabelecendo entre eles determinadas relações de sentido e ou dependência. São exemplos de preposições. A, ante, após, até, com, contra, com, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, atrás. Nós em sala de aula já vimos esse assunto, fizemos até uma musiquinha, lembram? Deem uma olhadinha no caderno de vocês para relembrarem esse assunto. O vínculo entre as palavras pode ser estabelecido também por locuções prepositivas, como abaixo de, atrás de, acima de, por causa de, ao lado de frente a, de acordo com, até a, perto de. Algumas preposições podem se juntar a outras palavras, formando com elas um único vocábulo, processo denominado de contração. Então, quando eu junto uma preposição com um artigo, com um pronome, tá? Eu dou o nome de contração, porque eu vou juntar a preposição com uma outra palavrinha e vou perder algum fonema. Como um exemplo, em mais a torna-se na, em mais o, no, de mais a, da, e assim sucessivamente. Relações semânticas das preposições, ou seja, as preposições possuem relação de sentido. Elas podem estabelecer uma diversidade de relações semânticas. Apenas o contexto é responsável pelo significado preciso e pela relação que a preposição estabelece entre as palavras. Uma preposição pode assumir diferentes significados. A preposição a pode ser causa, distância, lugar, modo, tempo. A preposição até pode ser lugar, tempo, limite.
Preposição com pode ser companhia, estado ou condição, meio, instrumento, modo ou posição. Preposição de pode indicar posse, quantidade, origem, tempo, matéria, lugar, assunto, causa. A preposição em, a preposição para, a preposição por, sob, sobre também indicam relações semânticas. Então, eu peço que vocês façam a questão 15 da página 83 e enviem para o chat ou para o meu e-mail institucional. Fique com Deus e até a próxima correção.